Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo meu. E desta vez, o meu comentário é sobre o senhor Herbert Rollins. Dia 14 de novembro, ele teria feito 90 anos. Infelizmente, ele faleceu no dia 19 de setembro de 2013. Um grande amigo, cinéfilo. Ele trabalhou em um cinema, na verdade em dois cinemas aqui em Blumenau. O Cine Bush e o Cine Blumenau, sendo o Cine Bush no qual fez a sua vida e se dedicando à sétima arte, porque não é porque a pessoa dirige filme ou faz crítica, mas trabalha em cinema que não tem a relação com o cinema. Tem muita relação com o cinema. Foram mais de 40 anos dedicados ao Cine Bush. E o Cine Bush era o grande atrativo. Foi o primeiro cinema de Blumenau e também foi o último a sair de circulação. Eu tive a honra de ter uma amizade com ele, trocar muitas informações sobre cinema, outras curiosidades. E ele era um apaixonado por clássicos, assim como eu também sou. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi em 2001, mas foi em 2003, com a exibição do filme Expresso da Meia-Noite, de 1987, que eu conheci o Sr. Herbert Rollins, onde foi organizado o Cinearte. O Cinearte era exibido todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Aí passou a ser exibido, para ir mais cedo, 7h30. Claro, sempre que podia e eu via que era um filme assim que me interessava, eu assistia. E também, claro, eu não perdia um momento para poder conversar sobre cinema com ele. E foram cada clássicos maravilhosos que passaram no Cinearte, como por exemplo, o Festival do Woody Allen, do Hitchcock, do Chaplin e tantos outros grandes nomes do cinema. O Cine Bush, ele terminou as atividades em 1993, bem na época que foi inaugurado o Shopping Neumarkt. O que eu não tiro a razão do seu Rolex ter tanto assim, tanta mágoa em relação aos shopping centers. Eu entendo o quanto foi importante e o quanto foi um atrativo em Blumenau o Cine Bush. Clássicos inesquecíveis. Que eu saiba, a última exibição foi Mulher Solteira Procura. A mídia física, o seu Rolex criou uma resistência no início. Videocassete para ele era uma abominação. Aos poucos ele foi se afeiçoando. Videocassete, aí depois o DVD. E claro, como eu falei, grandes clássicos, uma troca de informações assim que, olha, se bobear, levaria a noite toda, a gente ia amanhecer falando sobre cinema. Exibia lá na Fundação Cultural, hoje é Secretaria de Cultura e Relações Internacionais, onde ele exibia os filmes que selecionava. Havia um tempo que o que contava em Blumenau era salas de cinema, os cinemas de rua. Mas com a chegada do Shopping Neumarkt, isso foi se extinguindo. Tanto que não deu nem um mês, o Cine Bush, ó, foi para bancarrota, infelizmente. E também tem coisas assim que me chamam a atenção no seu Rolex que, ó, acho interessante. Por exemplo, ele falava que não existe filme ruim. De uma certa forma é verdade, porque sempre vai ter um filme assim bom para alguns e ruim para outros, e vice-versa. Ele valorizava o cinema, ele dava muito valor à época da era clássica de Hollywood, mas ele também tinha uma mente aberta para filmes mais atuais. Por exemplo, os clássicos do cinema, Cidadão Kane. Uns filmes mais modernos, ele era apaixonado por beleza americana. Tinha uma versatilidade, por isso que ele era um cinéfilo. Em agosto de 2006,
foi lançado um livro sobre a sua vida através da escritora Magali Moser, que se formou em jornalismo, que foi o TCC dela para o livro Herbert Howlett Entre a Realidade e a Ficção. Um livro que eu recomendo fortemente. Qualquer coisa relativa a cinema, eu procurei sempre estar presente. E também, o que está aqui no fundo daqui da tela, Memórias de Herbert Howlett, um documentário que foi lançado em 2022, que lembra a época dos cinemas de rua, mas assim bem focado no seu Herbert Howlett. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, dia 14 de novembro ele teria feito 90 anos. E assim foram grandes momentos na vida, compartilhamento de informações. E é isso. Eu já tinha um conhecimento, eu já estava me apegando aos clássicos em 1997, mas eu percebo que com o seu Howlett foi assim uma, como é que eu vou dizer? Foi uma aula de mais informações sobre cinema. Porque imagina, uma pessoa cinéfila com muitos anos de experiência e conhecimento ajuda bastante. Então, essa é a homenagem que eu presto ao senhor Herbert Howlett. Não está mais aqui entre nós. Eu imagino o que ele ia dizer dos streamings. Aos poucos, sei lá, talvez aos poucos ele poderia se acostumar, mas é que o cinema era a vida dele e eu não lhe tiro a razão. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Até um próximo vídeo, no qual a gente vai se encontrar. E que Deus abençoe vocês.